Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos conhecer algumas funções do PHP para manipulação de strings. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para o vídeo de hoje aqui eu tenho dois arquivos já no projeto, né? Um deles é um arquivo de estilos aqui, onde eu tenho alguns códigos CSS para deixar aí o nosso projeto um pouquinho mais bonito, né? Os nossos exemplos aí um pouquinho mais estilizados. E o outro aqui é o index.php que está sendo carregado aqui no meu navegador, onde ele tem aqui apenas um H1 aqui com um título e o include aqui do próprio arquivo de estilos. Nenhum desses arquivos aqui, o código já implementado aqui, influencia nos resultados aqui das funções que a gente vai executar no vídeo de hoje, são apenas para estilização do vídeo, beleza? Galera, para a gente começar aqui, a primeira função que a gente vai falar é uma função muito utilizada quando a gente precisa saber o tamanho de uma string, onde a gente tem que contar quantos caracteres tem dentro dessa string, que é a função strlen. E a gente vai começar por ela, só que antes disso a gente vai estruturar um pouquinho os nossos exemplos aqui. Então primeiro eu vou colocar um eco aqui de uma linha, né, de um HR aqui pra gente. Então eu vou colocar um eco aqui de um HR, né, HR aqui, beleza? Para criar uma linha horizontal. Depois eu vou colocar um outro eco aqui com um H2 para fazer um título aqui para esse nosso exemplo, né? Então esse título do exemplo vai ser strlen, que é o nosso primeiro exemplo aqui do vídeo de hoje, beleza? Então H2 aqui. Vou colocar o número 1 aqui para definir número 1, 2 e 3 dos exemplos aqui, beleza? E aqui abaixo a gente vai definir duas variáveis. Uma delas que vai ser o texto, aí a string que a gente vai comparar. E o segundo que vai ser uma variável que vai receber um resultado aí da nossa função strlen. E a gente vai imprimir esse resultado aí dentro do nosso navegador aqui para a gente ver o que essa função está retornando, beleza? Então aqui a gente vai criar uma variável chamada string, que vai ser o nosso texto aqui, que vai ser verificado, né? Que a gente vai contar os caracteres dele. Eu vou escrever apenas wdev aqui, beleza? Uma palavra de 4 letras, então aqui o nosso resultado do strlen deve ser 4 aqui, né? O número 4 letras nessa palavra. E eu vou colocar uma outra variável aqui chamada result, galera. Essa variável que vai receber o retorno da strlen. Então vamos colocar aqui strlen e vou passar a minha string aqui, beleza? Aqui abaixo eu vou colocar um debug, galera, onde eu vou imprimir esse resultado aqui, beleza? Então eu vou colocar esse resultado aqui nesse meu printr. Eu vou deixar o printr, galera, na mesma linha do echo aqui, só para ficar um pouco menos aqui de linhas no projeto, mas é a mesma coisa, beleza? É só para ficar um pouco menos de linhas aqui. Beleza, já tem um resultado aqui. Eu só vou colocar também, galera, qual que é a minha palavra, né? Qual é essa palavra que eu estou utilizando, beleza? Então aqui vai ficar primeiro o printr da palavra, então dessa string que a gente vai validar. E o segundo é o resultado, beleza? Vamos atualizar aqui o navegador para ver o que ele fez. Deixa eu atualizar. Olha que massa, galera, ele trouxe aqui a palavra wdev, contou 4 letras pra gente. Se a gente troca para YouTube, por exemplo, galera, vamos ver aqui o que ele vai trazer pra gente. 7 letras, né? Então temos aqui realmente 7 letras, aqui temos 3 e mais 4. Só que essa função strlen, ela conta os bytes dessa nossa string. O que acontece quando a gente usa um acento ou uma letra que é um caractere especial, por exemplo, ele usa 2 bytes para formar essa letra. Então, por exemplo, se a gente colocar uma palavra como ação aqui, por exemplo, é uma palavra de 4 letras. Porém, o C cedilha e o A com tio aqui, ele precisa de 2 bytes para formar essas letras. Então, o que vai acontecer? Ao invés de 4 letras, olha o que ele vai responder para a gente. 6 letras, galera. Por quê? Porque ele adicionou 1 byte para cada uma dessas letras aqui, que são caracteres mais especiais, aí, com acento, cedilha e tudo mais. E galera, como que a gente consegue calcular exatamente o tamanho aí dessa minha string sem utilizar esses bytes? Para isso tem uma lib muito legal do PHP, que é a mbstring, que é um multi-byte string. E com ela a gente consegue calcular realmente esse tamanho. E para a gente calcular, a gente só troca aqui o começo para mb_strlen. Então com isso a gente vai conseguir calcular no modo multi-byte, beleza? Então até vou trocar o título do exemplo para mb_strlen. E agora a gente vai atualizar e ele traz pra gente 4 letras aqui, né? 4 caracteres dentro da minha string. Então se você quiser calcular o tamanho de uma string de uma forma mais real e se você vai utilizar multi-byte dentro da string, eu recomendo que você utilize a mbstring, então mb_strlen.
Galera, é muito comum também que a gente precise alterar aí as palavras com letras minúsculas, trocar para maiúsculas, maiúsculas trocar para minúsculas. É muito comum que a gente precise fazer isso. E para isso também o PHP tem funções para nos ajudar, beleza? Então vamos ver uma delas aqui no nosso exemplo de número 2, que eu vou copiar todo esse exemplo aqui de número 1, beleza? Só para a gente já ter um conteúdo aqui, eu vou colocar número 2 e a gente vai usar a função str_to_upper. Beleza? str_to_upper, que ela vai levantar todas as letras, ela vai deixar todas as letras maiúsculas pra gente. Beleza? Vou trocar aqui para wdev, aqui tudo minúsculo também, galera. Tá tudo minúsculo aqui wdev, e a gente vai levantar essas letras utilizando essa str_to_upper. Beleza? Então eu vou colocar aqui str_to_upper. Beleza? E a gente vai ver o que vai acontecer com esse exemplo de número 2 aqui no navegador. Beleza? Vamos atualizar para ver? Olha que massa, galera, trocou aqui, estava tudo minúsculo e ele trocou aqui para tudo maiúsculo, galera. Só que também essa str_to_upper, ela tem o mesmo problema dessa strlen aqui. Porém, ela não vai contar os bytes e multibytes, ela só não consegue fazer o uppercase aí de caracteres que são multibyte. Então, se eu voltar aqui para a ação, como a gente tinha colocado no exemplo anterior, eu tenho um problema porque o C cedilha e o A contil ele não aumenta. Para isso, então, a gente também utiliza a biblioteca mbstring. Então, a gente coloca mb underline str_to_upper. Deixa eu trocar aqui no título do exemplo também. E se a gente atualizar agora sim a gente trocou tudo para maiúsculo, inclusive os nossos caracteres multibytes. Muito legal, né? E da mesma forma que a gente levantou as letras aqui, galera, nosso exemplo de número 3 vai ser a gente descer essas letras, transformar maiúsculas em minúsculas, beleza? Então vou copiar esse exemplo de número 2 aqui, inclusive essas quebras de linha aqui também, pra gente colar aqui embaixo, beleza? Então tem o exemplo de número 3, beleza? E esse exemplo de número 3 é o contrário. Esse levantou, foi para upper e a gente vai para lower. Então a gente vai colocar aqui lowercase, então str_to_lower, e também a gente vai usar a biblioteca mb já, porque da mesma forma que o str_to_upper, ele também tem um problema aqui para descer caracteres multibyte, beleza? Então se eu trocar, por exemplo, a ação aqui para tudo maiúsculo e eu usar aqui str_to_lower, beleza? str_to_lower aqui com mbstring, né? Ele vai conseguir fazer aqui esses caracteres aqui todos ficarem minúsculos. Vamos ver então o nosso exemplo de número 3. Exemplo de número 3, ó, tinha uma palavra maiúscula e ele trocou toda essa palavra para minúscula. Então com isso, galera, a gente já consegue aí fazer os caracteres ficarem maiúsculos e minúsculos, mesmo eles sendo aí caracteres especiais, né? C cedilha, letras com acento, enfim, todos esses caracteres aí que a gente pode manipular de maiúsculo para minúsculo, a gente consegue agora utilizando a mbstring. E galera, uma outra função muito legal que a gente já usou bastante aqui no canal é a função strpad. Com ela, galera, a gente consegue complementar a nossa string aí, a gente precisa de um tamanho específico para essa string e mesmo se eu não tiver o conteúdo necessário para compor esse tamanho, eu consigo fazer com que o PHP preencha esses espaços desse tamanho com algum caractere que eu defina aqui, beleza? Então aqui eu já copiei, né? Então vamos, por exemplo, de número 4, str_pad. Galera, essa funçãozinha aqui é muito legal de utilizar e com ela a gente consegue fazer várias coisas dentro do projeto. Eu vou trocar aqui a nossa string aqui para 1, 2, 3, 4, só para ficar um pouco mais visível aí onde que ele está trabalhando aí, colocando esses caracteres, né? E o strpad aqui, ele traz para a gente alguns argumentos que a gente precisa passar. O primeiro deles é o texto que a gente vai trabalhar, então aqui a gente já tem a string, beleza? O segundo é o tamanho dessa minha string, eu vou colocar aqui que eu quero 10 caracteres, né? Então ela tem que ter 10. Aqui eu tenho apenas 4, então eu tenho que preencher 6 espaços dessa string. Beleza? O terceiro argumento é com o que eu vou preencher isso. Eu vou colocar aqui que eu quero preencher com asteriscos, beleza? E depois o quarto parâmetro é onde que eu vou preencher. Se é à direita, se é à esquerda, se é dos dois lados, o que eu vou fazer para preencher essa minha string. Para isso então a gente passa algumas constantes que o próprio PHP já tem, que é por exemplo str_pad_right. Com isso então, galera, ele vai preencher com asteriscos aqui à direita da minha string. Vamos ver como que vai ficar isso aqui no navegador, beleza? Vou atualizar aqui.
Olha que massa, galera, exemplo de número 4, strpad, ele preencheu aqui 6 asteriscos pra gente aqui à direita da minha string, né? Então ele foi até 1, 2, 3, 4 e depois preencheu aqui com esses asteriscos. Olha que massa, galera. Pra gente fazer os outros exemplos aqui à direita e dos dois lados também, eu vou trocar o nome dessa variável result aqui, eu vou colocar aqui right com esse nome aqui, beleza? Que é direita aqui e vou colar aqui no meu resultado. Beleza? E eu vou duplicar essa linha para a gente fazer o à esquerda, que é o left. Beleza? Então, da mesma forma que a gente definiu aqui strpad right, a gente vai definir strpad left, nessa constante aqui. Beleza? Vou duplicar esse meu printr aqui e vou colar esse left aqui para a gente ver o que ele vai fazer. Né? Então, vamos atualizar aqui. Olha que massa, ele trouxe aqui então os asteriscos agora à esquerda da minha string. Então ele complementou aqui com 6 asteriscos aqui, 6 caracteres antes aqui da minha string, né? Colocando tudo antes. E também tem um terceiro modo aqui muito legal que eu posso falar para ele dividir esses caracteres e colocar um pouco no começo, um pouco no final, que aqui eu vou duplicar esse left aqui e vai ser o tipo both. Beleza? Então aqui esse cara aqui eu posso passar também aqui str underline pad underline both. Beleza? Com ele eu consigo colocar dos dois lados aqui. Dupliquei o meu printr e vou colar essa variável aqui para a gente testar. Então temos aqui a nossa string, que é 1, 2, 3, 4. Aqui se é à direita, aqui se é à esquerda e agora o terceiro exemplo se é dos dois lados. Olha que legal, galera. A gente pode colocar qualquer caractere aqui também, tá? Eu posso colocar aqui que ele vai preencher com R se for direita, com L se for esquerda aqui. E se for dos dois lados aqui, eu quero colocar o asterisco, beleza? Então já vou deixar dessa forma. Se eu atualizar, ele troca aqui, olha que legal, galera. Ele trocou aqui pra gente e a gente pode fazer isso aí com qualquer string aí que a gente tiver, basta definir um tamanho. Caso a nossa string já tenha o tamanho ou seja maior, ele não vai preencher. Então, por exemplo, aqui se eu colocasse aqui 10 caracteres, né? Ele não vai preencher, fica tudo igual. Se ele passa disso também, ele não preenche, continua normal. Beleza? Ele só vai preencher se a nossa string estiver menor. Beleza? Se estiver menor do que o tamanho mínimo definido aqui, ele vai preencher a nossa string. Galera, uma outra função bem legal aqui para manipulação de strings em PHP é a função de replace, onde a gente consegue substituir uma parte da string por outra palavra, né? A gente pode substituir palavras ou partes da string aí utilizando a strreplace, beleza? Vou copiar esse exemplo de número 3 aqui, beleza? Porque o 4 tem vários exemplos juntos aqui. Eu vou colar aqui, então vai ser o exemplo de número 5, né? E agora a gente está falando de str_replace. Beleza? Aqui na nossa string eu vou chamar de canal wdev, por exemplo, wdev. E aqui no nosso resultado eu vou chamar a função strreplace. E aqui, galera, eu preciso passar 3 informações. A primeira delas é o que eu quero substituir. A segunda delas é pelo que eu quero substituir. E a terceira delas é qual que é a string base, de onde eu vou obter a string aí para essa substituição. Beleza? Então, o que eu quero fazer? Esse canal wdev aqui, eu quero substituir ele, né? Quero trocar a palavra canal aqui por página. Beleza? Quero trocar canal por página. Se a gente atualizar, então, este canal aqui ele tem que ser trocado por página. Vamos atualizar aqui para ver? Olha que legal, galera. Trocou aqui, então eu tinha canal wdev e ele virou página wdev. Se esse cara aqui não bater com nenhum padrão, se eu colocar qualquer coisa aqui, ele não vai fazer nada na minha string. A minha string não é alterada porque esse padrão aqui não foi aceito, né? Porém, se eu coloco aqui, por exemplo, para ele trocar uma letra, como a letra A, por exemplo, aqui por página, ele vai trocar todos os lugares que tem a letra A aqui pela minha página, beleza? Pela minha palavra aqui. Como eu coloquei canal aqui diretamente, ele vai trocar o canal por página aqui também, beleza? Então, aqui eu tenho strreplace funcionando. Muitas vezes as funções ali de preg_replace, que é com expressão regular, né? Elas se tornam muito mais úteis dentro do desenvolvimento. Mas caso você tenha alguma coisa que é muito simples aí, muito pequena, você pode sim utilizar strreplace aí para substituir uma palavra por outra aí, se você tem uma pequena ocorrência, né? Essa função aqui pode te ajudar bastante. E galera, o PHP também tem algumas funções aí de strings que mexem com a ordenação dos caracteres dentro da string, galera. Então o que a gente vai fazer nesse exemplo 6, galera? A gente vai inverter a nossa string. Então eu vou até copiar esse exemplo de número 5 aqui, vou quebrar algumas linhas aqui para ficar um pouquinho mais distante do final, beleza? Vou colar aqui o nosso exemplo de número 6 e a gente vai falar da função strrev.
Então, str have de reverse, beleza? De reverter, de inverter aí a nossa string. Então, ao invés de canal wdev dessa forma, a gente vai inverter, vai trocar o lado ali. Então, a gente vai usar str have e ele vai passar apenas a string, galera. Olha que legal que fica. Deixa eu atualizar. Temos aqui tudo ao contrário. Olha aqui que legal, galera. Ele trocou aqui tudo aqui. Se eu trocar para YouTube aqui, por exemplo, vou colocar YouTube aqui, ele vai trocar também aqui, inverter a nossa string, né? YouTube ao contrário aqui. Só que no nosso exemplo de número 7, a gente também vai bagunçar um pouquinho esses caracteres aí dessa palavra, só que de uma maneira um pouco mais dinâmica. A gente vai usar a função str_shuffle, onde a gente vai realmente bagunçar, vai chacoalhar aí essa nossa string. Então vamos colocar esse exemplo de número 7 aqui. Beleza? Então, exemplo de número 7, que a gente vai usar a função str_shuffle. E com essa função, galera, a gente precisa passar apenas a string, então str_shuffle aqui. E ela vai realmente bagunçar essa nossa string aqui, formando um anagrama aqui pra gente. Então, se a gente atualiza e vê o exemplo de número 7, ele trocou todas as posições das letras aqui. E ele vai trocando, sempre que a gente atualizar aqui, ele traz uma nova posição. Ele vai bagunçar novamente aí essa palavra. Então, isso aqui é totalmente dinâmico, galera. Toda vez que eu atualizar, ele vai trocar as posições aí das letras. Então, se você estiver desenvolvendo uma aplicação que mostra anagramas na tela aí, você pode utilizar essa funçãozinha aqui do str_shuffle, que ela vai te ajudar bastante. E no nosso exemplo de número 8, a gente vai trazer aqui uma outra função muito importante e muito útil no nosso dia a dia, que é a função substring, onde a gente consegue selecionar uma parte de uma string maior para retornar apenas essa parte que a gente vai validar. E a função substr, né, substring. Então vamos criar aqui o nosso exemplo de número 8. Beleza? Vou colocar aqui o exemplo de número 8 aqui, que vai ser o exemplo substr. E para essa função, galera, a gente precisa definir aqui então o substr, e aqui a gente passa a nossa string, né, que é o texto base, e como segundo argumento aqui, a gente fala para ela quando que vai começar essa nossa substring. Então, por exemplo, eu quero que ela comece no caractere 1. Ou seja, ele vai pular aqui a posição 0, né? Todo caractere aqui, toda a nossa string começa na posição 0, então y aqui seria a posição 0, aí eu tenho a posição 1 aqui a partir do O. E que ele ande ainda mais 3 casas ali, então eu vou colocar vírgula 3. Então o terceiro argumento aqui é a quantidade de caracteres que eu vou retornar. Começa no número 1 e me dá mais 3 caracteres aí, né? A sequência aí de 3 caracteres. Vamos dar uma olhada aqui o que esse carinha vai fazer aqui no nosso exemplo. Então deixa eu atualizar aqui. Ele trouxe então apenas a palavra out aqui, que é O, U e T. Caractere 1, 2 e 3. Então, contando a partir da posição 1 aqui, eu tenho 3 caracteres aqui. Então, este cara aqui é a quantidade de caracteres e esse outro é onde a minha string vai começar. Se eu não passar esse último argumento aqui, galera, ele faz o seguinte, ele começa nesse número aqui, nesse caractere de número 1, mas ele não tem um fim, ele vai até o final da minha string. Então, se eu salvar dessa forma, ele vai tentar imprimir YouTube aqui, galera, só que sem o Y aqui, porque eu comecei na posição 1. Se eu começo na posição 0, aí sim ele imprime toda a minha palavra. Da mesma forma, se eu colocar para iniciar aqui no caractere de número 3, ele começa aqui nesse T aqui, né? Meu item 3 aqui dessa minha string, né? Então ele trouxe assim. E também eu posso usar números negativos aqui, galera. Então só para a gente não perder os exemplos aqui, galera, o primeiro exemplo foi o número 1 e 3 aqui, que ele trouxe aqui o meu out, beleza? Então aqui ele trouxe o out. Agora, o nosso segundo exemplo, eu vou comentar esse primeiro aqui para a gente não perder. O segundo exemplo foi utilizando apenas o número 1, onde ele trouxe para a gente aqui toda a palavra, exceto o Y, beleza? E o nosso terceiro exemplo aqui que a gente vai fazer é um exemplo com um número negativo, ou seja, eu vou trocar esse meu item aqui, esse meu item 1, por um número negativo. Eu vou falar o seguinte, eu quero aqui começando em -3. O que ele vai fazer com isso? Ele vai pegar do final da minha string e vai puxar aqui -3 caracteres para iniciar. Então deixa eu atualizar. Olha que legal, galera. Ele foi no final da minha string, voltou 3 caracteres e depois foi até o final. Eu posso falar para ele também que ele pode começar em -3, só que eu quero apenas um caractere. Para isso, então, eu vou duplicar esse exemplo aqui só para não perder. Então, ele trouxe aqui -3 e eu coloco 1 aqui para ele. Ele vai voltar o -3 aqui, que é no U, e eu quero apenas 1. Então, ele vai imprimir apenas U para a gente. Vamos atualizar aqui.
trouxe apenas U pra gente. Então aqui a gente está movendo as posições dentro dessa minha string. E eu também posso passar um número negativo aqui como final, aqui como quantidade de caracteres. Para isso eu vou duplicar esse exemplo para não perder. E eu vou falar o seguinte, eu quero começar na posição 0, só que eu não quero ir até o final da string. Eu quero que tenha aqui menos 2 caracteres. Então ele vai começar no Y e ele vai até quase o final da minha string, menos 2 caracteres. Então vamos atualizar aqui, ele fica aqui apenas sem os últimos 2 caracteres da string aqui, e eu estou separando este dado aqui. Então se eu volto aqui menos 2, ou se eu coloco menos 4 aqui, por exemplo, ele fica apenas a palavra you aqui, o restante da string ele ignorou, porque a gente fatiou, a gente selecionou, na verdade, uma parte dessa string e retornou para essa variável result aqui. E para finalizar, galera, para a gente trazer aqui mais uma função muito bacana do PHP, a gente vai trazer aqui no exemplo de número 9 a função split, str split, onde a gente consegue realmente fatiar aí a string, agora realmente fatiar aí, splitar a nossa string, passando uma condição de quantidade de caracteres dentro de cada uma das fatias. Isso é muito bacana, então a gente vai fazer o seguinte, galera, eu vou copiar aqui esse exemplo de número 8, beleza? E vou colocar aqui o exemplo de número 9, né? E vou chamar de str_split, beleza? Vou remover esses exemplos aqui que eu comentei, beleza? E vou deixar apenas esse último aqui. Esse último aqui eu vou colocar str_split. E aqui, galera, o que a gente passa? A gente passa a string base e depois a quantidade de caracteres em cada uma das fatias. Então, por exemplo, se eu coloco o número 2 aqui e eu atualizar esse exemplo aqui no navegador, olha que massa, galera, ele criou aqui um array contendo cada uma das posições do array aqui com 2 caracteres. Se eu coloco 3, por exemplo, ele vai tentar criar aqui o meu array com 3 posições, né? 3 caracteres em cada uma das posições, na verdade. E o último aqui acabou ficando com apenas uma, porque eu não tenho a quantidade de letras suficiente para cada uma dessas posições. E se eu não passar esse item aqui, galera, esse número aqui, ele vai fatiar letra a letra, caractere a caractere. Então ele traz aqui cada uma das posições aqui sendo uma letra, né? Cada uma dessas posições contendo apenas uma letra aqui pra gente. Se a gente imprimir uma frase aqui, por exemplo, canal WDev no YouTube, ele vai fatiar esse cara também. Olha que legal, galera, ele separou aqui também os espaços dentro dessa nossa string aqui, e se a gente coloca aqui de 2 em 2 aqui, galera, olha aqui como que fica, ele colocou aqui 2 em 2, e os espaços ele contou aqui como um dos caracteres, então aqui nesse momento ele separou em 2 caracteres, incluindo o nosso espaço aqui também. Beleza? E se a gente remove do mesmo jeito, ele volta a ficar aqui com uma letra em cada uma das posições desse array. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde conhecemos um pouco aí das funções de manipulações de strings do PHP, e tem várias outras funções para a gente falar também. Então se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário aqui falando que você quer a parte 2 desse vídeo aqui. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí, e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.